Bonjour a todos, estamos no Château d'Auvers, um castelo datado de 1635. Tem estilo renascentista e foi construído por um rico financista italiano, membro da corte de Maria de Médici. Um endereço único e carregado de significado para incluir no seu roteiro de viagem quando estiver em Paris. Aqui, no Château d'Auvers, respira-se o impressionismo, movimento artístico que rompeu os padrões da pintura do século XIX, introduzindo mais cores e movimento à pintura. Bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito. Hoje é dia de um bate-volta entre Paris e Auvers-sur-Oise, uma pequena cidade distante de 35 km da capital francesa, onde fica o Château d'Auvers. Foi nesta cidade, com aproximadamente 7.000 habitantes, que Vincent van Gogh morreu e está enterrado. O pintor holandês viveu 70 dias em Auvers-sur-Oise, onde pintou ininterruptamente, produzindo cerca de 80 telas. Além de Van Gogh, outros artistas reconhecidos como Camille Pissarro e Paul Cézanne passaram por aqui para buscar inspiração na natureza. O Château d'Auvers abriu ao público em 2017 e é dividido em espaços temáticos que passam pelas origens, resistência e legado impressionista. Sua singularidade está num percurso imersivo e multimídia dedicado ao impressionismo, detalhes que veremos daqui a pouco. Os jardins são um espetáculo à parte, que torna o conjunto ainda mais bonito e agradável. As terraças se harmonizam com as escadas e fonte. O nosso passeio exploratório pelo Château d'Auvers começa aqui, na orangerie instalada ao sul do castelo. Trata-se de uma exposição temporária com quadros do artista Tony Soulier, um dos destaques da nova abstração francesa, um movimento artístico nascido entre os anos 1970 e 1980 e que mescla fotografia e pintura. Tony Soulier é o artista convidado para o 40º aniversário do Festival de Auvers-sur-Oise, e seus quadros estão aqui instalados nesta sala cheia de abóbadas. O artista acompanha a visita reservada a jornalistas para contar um pouco mais da exposição. Ao todo, são 20 obras linkadas ao tema natureza. As cores vibrantes, levando em conta a luz, são fruto de um repertório criado por Tony Soulier e também uma homenagem aos antigos mestres da pintura que se instalaram no Vale do Oise para se inspirar. Saímos da exposição e voltamos para os jardins do Château d'Auvers. O castelo é cercado por um parque arborizado com 90.000 metros quadrados de área. Os jardins possuem 3 influências, de acordo com as informações fornecidas pelo castelo.
A perspectiva dos jardins da Renascença italiana, a simetria dos jardins à la française e um toque dos jardins ingleses. A ampla perspectiva e o layout com terraços são herança dos emblemáticos jardins italianos. O que vemos hoje é o arranjo original, pensado no século XVII, quando o castelo foi construído. Foi mantido, mesmo com a transformação do prédio em castelo francês no século XVIII. O toque francês nos jardins pode ser observado pela simetria, uma forma utilizada na época para estabelecer o poder e a autoridade do proprietário. Aqui, tudo é simétrico. Os canteiros, passagens, fontes e plantas passaram a ser dispostos milimetricamente em torno de um grande eixo central que originalmente corria até o Vale do Oise. O toque inglês nos jardins do Château d'Auvers fica no outro lado do castelo, uma área com um visual mais despojado, imitando o natural, mas igualmente planejada com trilhas que levam a pequenos bosques dispostos irregularmente de forma proposital. Nos anos 1980, os jardins foram incluídos no plano de restauração do domínio. O chateau foi comprado pelo Conselho Departamental do Vale do Oise. Arquitetos de construções e monumentos históricos da França se inspiraram em gravuras do século XVII e XVIII para restituir os jardins da forma mais fiel possível. Faz bastante calor hoje aqui no Château d'Auvers e as árvores são um convite para aproveitar a sombra. Agora estamos dentro do Château d'Auvers. O castelo propõe aos visitantes um percurso imersivo, recheado de informação, depoimentos e efeitos audiovisuais. Existem algumas salas com quadros, porém o forte aqui são as salas com projeções linkadas ao impressionismo, um percurso batizado de visão impressionista. Uma apurada pesquisa garante o diálogo entre os principais representantes do impressionismo. E tudo isso se dá por meio de projeções, num espaço de 600 metros quadrados e tecnologias como esses cubos suspensos, onde os visitantes mergulham no impressionismo desde o seu nascimento até o seu declínio. Aliás, você sabe de onde vem o termo impressionismo? Teria nascido após a publicação de uma crítica do comediante Louis Leroy na revista Charivari, no qual Leroy ridicularizou um quadro de Claude Monet com o título Impressão Nascer do Sol. Aqui você vê obras e ouve extratos de depoimentos de Édouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Camille Pissarro, Paul Cézanne, Edgar Degas, Vincent van Gogh e muitos outros. Críticos de arte e comerciantes da época também contribuem para o enredo desta história, graças a cartas, testemunhos e artigos publicados em jornais. A gente vai deixar você curtir a exposição e as próximas salas do percurso e nos encontramos lá no ateliê do castelo.
Estamos numa das salas que mais gostamos aqui no Château d'Auvers. Apesar de a maioria dos impressionistas ter preferido pintar a céu aberto, o Chateau criou aqui este pequeno espaço com vista para os jardins. Reproduz o clima dos ateliês bastante comuns entre os pintores impressionistas que passaram pela cidade em busca de inspiração em fins do século XIX. Mais um pouco de imersão sobre o impressionismo no Château d'Auvers. Os impressionistas revolucionaram a maneira de pintar, mudaram a forma de representar a realidade e abriram espaço para outras correntes artísticas como o cubismo e a arte moderna e contemporânea. O legal aqui é que você sai impregnado de tudo o que aconteceu e marcou a época. Parcours avant peut-être de descendre l'escalier qui fait partie d'ailleurs des parties inscrites à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques. En fait, on peut s'arrêter ici puisque je vous ai parlé de Havre, qui a inspiré énormément de peintres. On les a évoqués tout au long du parcours. Voilà. En tout cas, c'est tout un voyage à travers la peinture de paysage. Daqui, espiamos mais um pouco os jardins e saímos por estas escadas.
Antes de finalizar a nossa visita, vamos conhecer uma das joias guardadas aqui no castelo. Le Nymphe do Château d'Auvers é uma pequena gruta artificial com fonte inspirada na antiguidade grega datada do século XVII. É enfeitada com conchas e resta um dos raros exemplos preservados de decoração neste estilo, trabalhada durante a Renascença. Entre os gregos, este tipo de templo era destinado a oferecer e receber oferendas. Um local de culto em homenagem às ninféias, divindades femininas da natureza que povoavam as florestas, montanhas e outros espaços, levando a fertilidade. A gente deixa você curtir mais um pouco os jardins do Castelo d'Auvers. Muito obrigado pela companhia. Até o próximo vídeo com dicas de como aproveitar melhor a sua viagem a Paris. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as nossas outras histórias. Tchau!